Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que está dominando o noticiário financeiro, o noticiário político, o noticiário em geral, que é em relação à aplicação da Lei Magnitsky em pessoas do Judiciário Brasileiro, pessoas do Ministério da Saúde e mais alguns outros parentes destas pessoas. Mas vamos ao que interessa. O tema deste vídeo é: para obter as terras raras do Brasil, Trump está disposto a tudo. A aplicação da Lei Magnitsky é apenas uma desculpa. E ao longo do vídeo vocês vão entender o que eu estou tentando passar para vocês. Lógico, todos temos liberdade de pensarmos aquilo que quisermos, não existe o certo ou o errado nisto, são opiniões. Mas você precisa entender o que é essa lei, o que é a Lei Magnitsky. Vamos lá. Essa lei é um dispositivo que permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Aprovada durante o governo Barack Obama, em 2012, a lei prevê sanções como o bloqueio de contas bancárias e de seus bens em solo norte-americano, além da proibição de entradas no país. A legislação foi criada após a morte de Sergei Magnitsky, advogado russo, que denunciou um esquema de corrupção envolvendo autoridades de seu país e morreu em uma prisão em Moscou em 2009. Inicialmente, a lei tinha como foco punir os responsáveis por sua morte. Porém, em 2016, uma emenda ampliou seu alcance, permitindo que qualquer pessoa envolvida em corrupção ou abusos contra os direitos humanos pudesse ser incluída na lista de sanções. A gente vê aí um ponto-chave que ela pune pessoas acusadas de corrupção. Qual é o ato de corrupção cometido por Alexandre de Moraes? Qual é? Ou qual é a grave violação de direitos humanos? Qual é? Mas isso vocês, cada um, pense o que quiser, tá? Então, continuando. Quem pode ser punido pela lei? Para que sanções sejam aplicadas contra indivíduos estrangeiros, o presidente dos Estados Unidos deve apresentar provas confiáveis de infrações, incluindo execuções extrajudiciais, torturas e outras violações graves dos direitos humanos. Essas medidas podem ser impostas a agentes que reprimem denúncias de corrupção, cerceiam liberdades fundamentais ou atuam contra eleições democráticas. Funcionários de governos e seus associados podem ser sancionados caso estejam envolvidos em esquemas de corrupção significativa, como desvio de recursos públicos, suborno e lavagem de dinheiro. A lei também prevê punições para quem financiar ou apoiar materialmente essas atividades ilícitas, garantindo que os responsáveis sejam impedidos de movimentar bens e acessar o sistema financeiro dos Estados Unidos. Os alvos da Lei Magnitsky são incluídos na lista de cidadãos especialmente designados e pessoas bloqueadas da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Continuando. Quais são as sanções previstas? Quem entra na lista pode enfrentar bloqueio de bens e contas bancárias no país. Que país? Estados Unidos. Além de ter o visto cancelado e ser proibido de entrar naquela nação. Essas medidas são usadas contra pessoas, empresas ou organizações envolvidas em crimes financeiros ou violações de direitos humanos. Para sair da lista, é preciso provar que não teve ligação com as atividades legais que levaram à punição, que já respondeu na justiça por isso ou que mudou de comportamento de forma significativa. Em alguns casos, as sanções podem ser retiradas se o governo americano entender que é importante para a sua segurança. O presidente deve avisar o Congresso com pelo menos 15 dias de antecedência antes de tomar essa decisão. Quem decide quem é punido?
A decisão é do presidente dos Estados Unidos. Segundo o texto da lei Magnitsky, Donald Trump precisaria apresentar provas ao Congresso americano das supostas violações de direitos humanos. Vale lembrar que o republicano tem maioria nas duas casas legislativas americanas. A aplicação da lei Magnitsky contra a autoridade judiciária brasileira é apenas uma desculpa, pois o que o Trump quer são as terras raras. Ele está fazendo uma chantagem com o Brasil para tentar conseguir facilidade na compra de terras raras brasileiras. No fim das contas é isso. Não tem nada a ver com ideologia de direita, de esquerda, de centro. Não tem nada a ver com Bolsonaro. Não tem nada a ver com Alexandre de Moraes. Inclusive o tarifaço. Tudo que Trump quer são terras raras. As terras raras ou metais de terras raras são, de acordo com a classificação IUPAC, um grupo relativamente abundante de 17 elementos químicos, dos quais 15 pertencem na tabela periódica dos elementos aos grupos, a palavra estranha, lantanídeos, elementos com números atômicos entre Z57 e Z71, isto é o lantânio e o lutécio. Parece nome de gente, né? Aos quais se juntam o escândio e o ítrio, elementos que ocorrem nos mesmos minerais e apresentam propriedades físico-químicas semelhantes. As principais fontes econômicas de terras raras são os minerais monazita, bastinazita, xenótimo e loparita, nome muito mais estranho ainda, e as argilas lateritíticas, que absorvem íons. A aplicação da lei Magnitsky contra a autoridade judiciária brasileira é apenas uma desculpa. Eu volto a falar sobre isso. E aí, quem são os países que possuem as maiores reservas no mundo todo de terras raras? China, primeiríssimo lugar, com 44 milhões de toneladas. Brasil em segundo, com 21 milhões de toneladas. Índia, com 6,9 milhões de toneladas. Austrália, com 5,7 milhões. Rússia, com 3,8 milhões. Vietnã, com 3,5. Estados Unidos, com 1,9. E Groenlândia, com 1,5. Estados Unidos não tem quase nada comparado, por exemplo, à China. E é isso que o Trump quer. Esses elementos que nós já comentamos em 2 slides anteriores. Bolsonaro será julgado com base em lei aprovada por ele em 2021. Ironia do destino, né? Ele está sendo julgado por uma lei que ele aprovou. Enquanto presidente da República, Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.197 de 2021, que revoga a Lei de Segurança Nacional e define crimes contra o Estado Democrático de Direito. Em 2 de setembro de 2021, Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República, sancionou a Lei 1497/21, que revoga a Lei de Segurança Nacional e define tais crimes. A legislação foi aprovada pelo Senado em agosto daquele ano e pela Câmara dos Deputados em maio. A lei é oriunda do projeto de lei 2462 de 91 do ex-deputado e jurista Hélio Bicudo. Se ele soubesse que um dia ele seria preso por ter cometido um crime previsto naquela lei, ele não teria assinado, ok? Mas ninguém tem capacidade de prever o futuro. A lei acrescenta no Código Penal um novo título tipificando crimes contra o Estado Democrático como crimes contra a soberania nacional, atentado à soberania e à integridade nacional e espionagem. Crimes contra as instituições democráticas, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, interrupção do processo eleitoral e violência política. Crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais, sabotagem. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Detalhe, o principal crime que ele está sendo acusado e julgado não é de golpe de Estado, é a simples tentativa. Ah, mas ele não deu golpe. Não deu porque foi covarde. Mais crimes. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima. Quem é a vítima? É o país, é a nação.
deterioração do patrimônio tombado. Então, estes são crimes, ele está sendo julgado por 5 crimes, né? Inclusive formação de quadrilha aí, né? Não foi um domingo no parque, não foi. Você não vê nessas fotos nenhuma velhinha carregando uma Bíblia, né? Você não vê. E essas pessoas foram lá incitadas, né? Não foram porque quiseram, porque decidiram, não. Ao longo dos anos, elas foram levadas a isso. E cometeram um crime e tem que ser julgada, né? O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta segunda-feira, dia 18/8, a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil por meio de uma decisão liminar na ação que discute o caso de Mariana na justiça inglesa. O rompimento da barragem de Mariana, que pertencia a uma empresa da Vale. No texto, o ministro proíbe restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros por parte de empresas ou outros órgãos que operam no Brasil. Na decisão, o ministro não cita nominalmente em nenhuma das 20 páginas o nome da lei dos Estados Unidos, mas Dino declara a ineficácia em território nacional da medida cautelar concedida pela Justiça Britânica que impedia o prosseguimento de ação no Supremo em relação ao caso lá de Mariana. E estende a aplicação a todos os atos impostos por outros países e que coloquem em risco a soberania nacional, o que inclui a sanção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, não tem como um país criar uma lei para punir coisas em outro país. Isso não existe. Já imaginou o Brasil criar uma lei para punir Trump pela tentativa de golpe quando aconteceu o Capitólio? Já imaginaram isso? Inimaginável, né? Não existe isso. Decisão de Dino ajuda Moraes, mas bancos seguem ameaçados pela Magnitsky. A decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de que ordens judiciais executivas de governos estrangeiros não têm eficácia no Brasil, a menos que sejam homologadas pela justiça brasileira, o que é natural. Ajuda Alexandre de Moraes, mas os bancos não ficam livres de sofrer uma possível punição dos Estados Unidos pela Lei Magnitsky. Por isso que hoje, dia 19 de agosto de 2025, as ações dos bancos na Bolsa despencaram. O que aconteceu? Bancos terão de escolher um caminho entre obedecer à nossa justiça, não é obedecer ao Flávio Dino, é obedecer à justiça brasileira, ou sancionar Moraes. Segundo o ex-secretário de Cooperação Internacional da PGR, a decisão para os bancos é puramente econômica, saber o que sai mais barato. No caso brasileiro, a multa pode ser baixa, mas o risco é imediato. No caso americano, a sanção secundária pode demorar, mas se vier, será pesada. A gente está falando aí em perdas gigantescas financeiras. Por isso que as ações de bancos, principalmente de bancos, não apenas bancos, mas quase tudo das principais empresas do Ibovespa caíram hoje, né? Vocês podem ver aqui, pausando o vídeo, quedas gigantescas, né? Nem o Itaú saiu livre dessa. O próprio Banco BTG Pactual, Bradesco, a própria Bolsa em si, né? A B3SA3 e o Banco do Brasil sofreu fortemente. Então, teve impacto, sim, teve impacto. Aqui, às 16h35, o Banco do Brasil caía 5,65%. No único dia, hein? Trump não está nem aí com Bolsonaro. Ele quer forçar o Brasil a negociar terras raras com os Estados Unidos. Se o Brasil começasse a negociar a venda de terras raras para os Estados Unidos, não tenho dúvida, todas as sanções seriam tiradas. Não estou dizendo que o Brasil deveria fazer isso. Afinal de contas, qual é o país que cede a uma chantagem? Porque é uma chantagem, né? Mas tem muita gente com um complexo de vira-latas no Brasil que acha que o Brasil tem que ceder, né? Não tem, não. Ou isso é uma nação, ou a gente é o quê? Somos a lata de lixo do mundo? Eu não penso assim, não.
E mais alguns detalhes. Aquela tarifa comercial de 50% tinha intenção, não era só contra o Brasil. A ideia é atingir os BRICS e também proteger empresas de tecnologia, redes sociais estadunidenses utilizadas no país. Mas o ponto central são as terras raras. Lembra dos 8 maiores países em reservas de terras raras? Primeiríssimo lugar, China. China, BRICS. Segundo lugar, Brasil, BRICS. Terceiro lugar, Índia, BRICS. Quinto lugar, Rússia, BRICS. O BRICS sozinho tem 75 milhões de toneladas de terras raras. E para que serve terras raras, né? Por que isso é tão importante para Trump? Terras raras são utilizadas em uma ampla gama de aplicações de alta tecnologia, incluindo eletrônicos, energias renováveis, indústria automotiva e defesa. Sua principal aplicação é na fabricação de ímãs permanentes de alta potência, usados em carros elétricos, turbinas eólicas e dispositivos eletrônicos. Além disso, são essenciais em telas de dispositivos eletrônicos, catalisadores para a indústria automotiva e em equipamentos de defesa, como mísseis e drones. Entendeu? Qual é a lógica de tudo isso? O Trump não está nem aí com Bolsonaro. O Trump quer as nossas terras raras. Por qual motivo? Porque a China deu a entender que não vai mais exportar terras raras para os Estados Unidos. Quem é o segundo maior país com reserva? Brasil. Mesmo que Putin, que é amigaço de Trump, exportasse para os Estados Unidos, vocês viram que as reservas da Rússia são pequenas, comparadas às do Brasil. Então é isso que ele quer, né? É isso que ele quer. E enquanto isso, um monte de gente boba quebrando a cabeça com ideologias. Não tem nada de ideologia aí, não. É só dinheiro. É só dinheiro. E é muito provável que os bancos aqui na nossa bolsa continuem sofrendo, tá? Podem esperar mais quedas aí. Então, cuidado ao negociar e deem uma estudada geral nisso tudo, tá? Ok, pessoal? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!